Olá, sejam muito bem-vindos a todas, todos e todes. Eu sou o Kaique e está começando mais um episódio do nosso podcast Vivências de Gênero. Hoje vamos falar sobre um tema super importante, que é a criação do próprio programa de extensão Vivências de Gênero. Para isso, convidamos a professora Cristina, que é diretora do programa e a diretora atual da universidade. E a criação desse projeto Vivências de Gênero, ele demarca um marco muito importante na história da universidade, porque a professora Cristina ela é a primeira mulher diretora em 65 anos de FCT Unesp Presidente Prudente. Professora, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite e espero que a gente consiga falar um pouco mais sobre essa história do histórico da universidade, que é uma universidade extremamente masculinizada, né? E agora estamos vivendo tempos mulheris na Unesp, então nada melhor do que convidá-la você para começar esse nosso podcast para falar um pouco sobre essa trajetória. Então seja bem-vinda. Olá, Olá, Kaique, e a todas as pessoas que nos assistem. Estou muito feliz de estar aqui, com você para a gente debater um pouquinho sobre a Faculdade de Ciências e Tecnologias, e sobre essa posição que ocupo hoje e o que isso significa ou o que a gente está tentando construir hoje aqui na FCT. Para começar, professora, você poderia falar um pouco para a gente sobre a sua trajetória acadêmica, né? Não só acadêmica em relação ao estudo, mas também enquanto profissional aqui no ensino superior, e como arquiteto urbanista também, como que foi para você esse processo de se inserir na carreira acadêmica? Bom, eu comecei a minha formação profissional em São Carlos, lá na Escola de Engenharia de São Carlos, hoje é o IAU, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Uhum. E assim, a escolha dessa profissão acho que tem muito a ver de pensar que era algo que envolve a questão da criatividade, que envolve as ciências humanas, as ciências exatas, e de pensar que um pouco no futuro profissional, que mesmo que eu partisse ou para uma área de escritórios ou para uma área de trabalhar a cidade, prefeitura, mesmo para uma área acadêmica, sempre teriam novos desafios, Uhum. Porque um projeto, a hora que você muda o terreno, a hora que você muda a área, você praticamente começa de novo essa construção, Então, acho que a escolha dessa carreira um pouco foi por conta desse dinamismo, não pensava, óbvio, na questão da carreira acadêmica em si, Uhum. Mas pensava mais na questão da profissão. E uma coisa até curiosa é que, bom, voltando até um pouquinho aí, quem que é Cristina, Quer dizer, minha mãe é professora, Meu pai trabalhava numa empresa, na área de açúcar, e desde criança eu sempre queria ser professora, Isso até no meu discurso de posse eu falei um pouco isso. Falei assim, que teve um momento que eu ia decidir entre ser professora ou não, e na época existia até uma escola normal que você fazia um ano a mais, e eu falei, não, eu não quero ser professora, Uhum. E depois a carreira em si me levou, a esse cargo de docente. E até na pós meio que eu recuperei também esse histórico, de como a vida vai nos levando. Nós somos em 4 irmãos, são 3 mulheres e um homem. A minha avó, Antônia, também sempre morou com a gente. Então, acho que também essa questão de uma família onde tem muitas mulheres, Uhum. em torno aí, uma família muito matriarcal, Então, essa questão tive o privilégio de ter uma mãe que trabalhava fora, a hora que a gente vê hoje muitas histórias, sobre que a gente até vai conversar hoje aqui, nessa questão das vivências de gênero, tem a ver como isso, de pensar o papel da mulher na sociedade, na escolha de uma carreira profissional e como isso aí, sei lá, pode levar muitos caminhos aí pela vida. Maravilha. E o que te motivou? Você comentou já um pouco sobre isso, seu processo de inserção no ensino superior, mas o que te motivou a seguir a carreira acadêmica? Assim? Teve algum momento que você se deparou com alguma situação e falou, não, agora é isso que eu quero seguir? Ou as situações foram aparecendo ao longo da sua vida? Então, quando eu terminei a minha graduação, o mestrado era algo que eu sempre quis fazer, Então, o mestrado eu tinha isso em meta, porque qualquer profissão a gente se forma meio generalista, Então, me formei em arquitetura e urbanismo, e é uma função para você ir para qualquer área. Eu achava importante ter o mestrado para você meio que estudar e se aprofundar,
O meu mestrado, eu estudo, a minha área de atuação é habitação de interesse social, né? Então eu vou para essa área. Tive professores, né, Nabil Bonduque, referências como Hermínia Maricato, Raquel Ronick. Então, assim, eram coisas que a gente lia na faculdade, que a gente discutia sobre a questão dos movimentos sociais, e no mestrado meio que eu fui para essa área, né, de entender um pouquinho a questão da cidade, dos conjuntos habitacionais, de pensar por que a gente tinha uma cidade que quando você ia para essa área de habitação, você tinha casas repetidas, padronizadas, né, e entender que dinâmica era essa que reproduzia esse modelo, né. Isso lá, né, na década de 60, né, 70, né, com o Banco Nacional de Habitação, um pouco aí da história da habitação. Então, o mestrado era algo que eu pretendia, né. A hora que eu termino o mestrado, eu não tinha muita ideia se eu queria ou não ir para a área de docência, eu achei que eu tinha que experimentar, né. Hoje, até muitos jovens pensam numa trajetória de carreira, de graduação, mestrado, doutorado, né, e já entrar na academia. Mas acho que como a minha área é uma área muito prática, né, que é importante você ter uma vivência profissional, eu achei que eu tinha que vivenciar, né, vivenciar o que era trabalhar num escritório de arquitetura, vivenciar o que era trabalhar numa prefeitura. E aí eu tive o privilégio de trabalhar, né, numa gestão em São Carlos, né, da prefeitura municipal, na gestão, na época, o prefeito Newton Lima, né, do PT, e eles me convidaram para trabalhar numa empresa que era a Progresso Habitação de São Carlos, que discutia justamente essa área, né, que tinha sido aí o meu mestrado. E foi uma experiência incrível de gestão. Eu fui diretora técnica nessa ocasião e lidava com urbanização de favela, produção de lotes urbanizados, né, de pensar essa periferia das nossas cidades não metropolitanas, né? São Carlos é uma cidade do interior do estado de São Paulo, e isso acho que foi fundamental para me trazer hoje nesse cargo de direção, né? Então isso foi. E após ter essa experiência e também dar aula, né? Comecei a dar aula. Então comecei também em faculdades particulares a dar aula. E, assim, de fato, eu gostei muito de dar aula, né? Assim, foi algo que é um processo também, acho que empírico, né? Porque como eu não venho da licenciatura, eu venho do bacharelado, então a gente aprende a dar aula dando aula, né? E o fato de ter essa profissão, que é muito dinâmica, que mexe com criatividade, foi algo que, de fato, eu me interessei, né? Comecei a estudar, e no final já dessa gestão da prefeitura, eu entro no doutorado, né? Que daí eu falo, não, de fato eu quero seguir carreira acadêmica, né? Então acho que essa construção de ser docente, né? Ela foi uma construção que foi acontecendo, né? Conforme eu fui me aperfeiçoando profissionalmente, foi surgindo aí essa vontade, esse desejo, e eu fui me estudando e qualificando para poder, né, estar aqui hoje. E desde o início, então, dessa carreira profissional, o interesse social sempre esteve muito evidente, né? Em ambas as situações. Sim, eu acho que a universidade pública, né, ela te dá essa oportunidade de você criticar, de você fazer reflexões, né? Então, ela não é só conteudista no sentido de dar um conteúdo para você se formar e ser um profissional, né? Ela faz você questionar sobre esse conteúdo, essas diferentes visões de mundo, né? Você entender um pouquinho em que contexto você está, né? E eu acho que os jovens, né, que têm oportunidade de fazer uma universidade pública, eles meio que, entre aspas, né, mas eu acho que a gente tem que dar um retorno daquilo que a gente estuda, né? A gente tem que tentar voltar isso de alguma forma, independente da sua área, né? É óbvio, você pode pensar numa carreira mais individual, tal, mas acho que você tem que dar um retorno para a sociedade daquilo que você aprendeu, né? No sentido da gente tentar melhorar um pouquinho aí. O Brasil é um país tão desigual, né? Quando a gente pensa, embora seja uma potência em vários sentidos, a desigualdade social é uma das maiores do mundo. Né? Sim. Isso é até contraditório. Com certeza. E aí, quais foram, assim, seus maiores desafios enquanto mulher em todas essas
dimensões da sua vida, enfim, em áreas diferentes de atuação profissional. E aqui na universidade, em um cargo de diretoria. Bom, então, isso é estranho isso, porque eu acho que eu não tinha muita consciência disso, né? Porque essa questão é assim, você percebe as diferenças, né? Que nem eu falei que é da questão familiar, né? Uhum. Quer dizer, 3 mulheres e um homem, né? Assim, meus irmãos. Então, meio que nós 3, a gente meio que se unia de coisas muito simples, às vezes de tarefas de casa, né? Que a gente colocava o meu irmão na roda para fazer as coisas, Uhum. né? Mas assim, as minhas tias italianas meio, homem não faz isso, então tinha uma coisa de você perceber a sociedade, de você perceber como as coisas são naturalizadas, e eu já era, digamos, briguenta nesse sentido, né? Aham. De perceber e falar, não, se ele não vai fazer, eu também não vou fazer, né? Já era feminista desde... Mas não tinha essa consciência. Sim. Até no meu discurso, eu falo que eu sou feminista, mas eu não sou ativista, né? Uhum. Assim, no sentido de levantar uma bandeira e de ter uma reflexão crítica sobre essa questão do papel da mulher nesses contextos. Uhum. Até porque, embora a academia ela também seja machista, misógina, né, também tem essa estrutura, como a gente tem uma oportunidade de falar um pouquinho mais de democracia, como a gente tem mais oportunidade de falas, isso fica meio camuflado, né? A gente não percebe, às vezes, esse machismo estrutural na própria academia, né? É velado, né? Sim, é velado, né? E quando a gente pensa até em termos salariais, por exemplo, não tem diferença, né? Porque como é um órgão público, né? Você não tem diferença de salário entre homens e mulheres, você tem uma diferença, óbvio, na progressão da carreira, e daí a gente até pode falar um pouquinho disso, né? Que de fato os homens que chegam no ponto mais alto da carreira, você tem muitos mais homens chegando no ponto mais alto da carreira do que mulheres, né? Por quê, né? Até participando de várias discussões, a gente vê que às vezes as oportunidades das mulheres elas são sazonais, né? Por quê? Porque tem a questão da família, tem um momento que vai ter os filhos, e daí você tem uma cultura, né, de que você tem que meio que parar, ou você tem que desacelerar, porque você tem que cuidar dos filhos, né? E hoje, com a expectativa de vida, a gente vê mulheres que talvez tivessem possibilidade de ter uma ascensão social, estão tendo cuidado com os pais, né? Porque se prolongou, né, a expectativa de vida, então a mulher fica ali entre, né, o início da carreira, que às vezes você está formando uma família, você tem os filhos, e no meio, no final da carreira, digamos assim, que você poderia potencializar, elas estão se recolhendo no sentido, mas eu tenho que cuidar dos meus pais, eu tenho, né? Então a gente vê aí que a gente está meio no meio de fazer esse jogo de cintura aí para poder equilibrar as nossas, né, vontades ou até os nossos desejos em relação à questão da profissão. Com certeza, isso a gente enxerga, né, nitidamente quando paramos para analisar, por exemplo, o quadro docente, né? Eu no curso de geografia, a maioria dos professores eram homens. Sim, né? Então é esse retrato mesmo de uma carreira que é interrompida em um certo período, porque o sobretrabalho, né, voltado para a mulher, que além do trabalho tem o trabalho de casa, o trabalho de ser mãe, de ser dona de casa, né, um trabalho socialmente construído para as identidades. Hoje acho que a grande discussão até que a gente vê no Brasil é essa questão de como se naturalizou que o cuidado é algo feminino, que é algo natural, que só a mulher sabe ter o cuidado, fazer o cuidado, que a gente é responsável, né, por fazer esse acolhimento e não uma divisão de tarefa, né? E quem escreve sobre isso, né? Os homens, né? Exato. Então, assim, a hora que você fala a importância, né, da gente ter bibliografias, né, e daí não só feministas, mas bibliografias de autoras negras, de autores negros, né, de autores indígenas, né, da gente ter uma diversidade para a gente construir essa sociedade, né, porque quem escreveu sempre sobre a gente, né, quem escreveu sobre o que deve, eram os homens, e daí é óbvio que é a visão deles do que acha que tem que ser, né. Então, romper essa estrutura que é difícil, né? Que é o grande desafio que a gente tem, continua tendo ainda no século XXI.
Como que foi para você receber o convite para o cargo de diretoria, se inscrever? Então, na realidade, a gente teve um grupo aqui de docentes, né? O professor Ricardo, né, que é o vice-diretor, Uhum. Professora Rosiane também, do Departamento de Educação, né? São as pessoas aí que me fizeram esse convite na época. E na época, assim, não estava no meu radar, né? Porque acho que tem um pouco isso também, né? A gente, quando vai para uma profissão, a gente não traça uma meta. Eu tenho vontade de chegar no cargo máximo da instituição, eu tenho um desejo de ser isso, né? Na ocasião, eu já tinha sido 2 vezes coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, e a parte acadêmica é uma parte que eu gosto muito. Então, assim, não me importa de ser coordenadora quantas vezes for, né, necessário. Por quê? Porque eu gosto de discutir o currículo, de discutir a atualização profissional, né, de fazer essa ponte. Mas essa parte de gestão, né, tem uma parte que é muito técnica, né, uma parte muito burocrática. Tem uma parte muito boa, que é isso de você pensar projetos, programas, né, mas tem essa outra parte. E na época eu falava que eu não estava preparada, né, até porque eu não fui chefe de departamento. A gente tem uma estrutura aqui, né, na academia, que você passa por certos rituais, né? Sim. E eu falava, gente, mas eu não fui chefe, né? Então, assim, eu não sei muito dessa questão de gestão, né? Mas, por outro lado, né, no momento que eu fui coordenadora pela 2ª vez, a gente pegou a pandemia de Covid-19, né? E naquela ocasião, aqui na FCT são 12 cursos de graduação, e eu estava como presidente da Comissão Permanente de Ensino, né? E lá, aqui na FCT, a gente teve um protagonismo que a gente saiu com as orientações, né, para o famigerado, né, ensino emergencial remoto, antes da própria reitoria nos dar essas diretrizes, né? Então, isso foi importante, né? Porque eu falei, nossa, né, foi interessante trabalhar, entender as especificidades de cada curso. A gente chegou a ter, na época, tivemos 3 calendários diferentes para se adequar às necessidades de cada curso, né? Dos cursos que são da área de saúde, dos cursos que são exatas, dos cursos que são das humanidades, né? Cada um teve que buscar aí a melhor maneira de estar fazendo isso, né? Então, acho que isso, quando eu recebo o convite, essas perguntas que você faz hoje foi a reflexão que eu fiz da minha vida profissional, né? Daí eu falei, não, tá, então eu fui lá, diretora técnica, né, na área de habitação. Daí pensei, bom, se eu lidei com o programa de urbanização de favela, né, que ali foi um desafio muito grande, que a gente lidou com várias complexidades, digamos assim, de andar num território que é um pouco mais hostil, né, eu falei, não, né, acho que eu dou conta, né, de estar fazendo isso. E o mais importante, porque eu sabia que eu não estaria sozinha, né, que a gente teria esse grupo de apoio, que depois somos colegas do meu departamento, de outros departamentos. Então, né, a professora Arlete, o professor Hélio, a professora Neide, o Baroni, o Divino, né, quer dizer, a gente teve vários outros docentes que vieram aí, professora Wanda também, do Departamento de Educação, professora Camila, né, da Educação Física. O grupo foi um grupo, né, então acho que isso me deu essa segurança também, de pensar que eu não estaria sozinha nesse grande desafio da faculdade. E o que significou para você, e o que você acredita que significou para a comunidade, na Unesp de modo geral, o fato de você ter sido a primeira mulher em 65 anos a estar no cargo de diretoria da universidade? Então, eu acho que eu estou tentando entender um pouco o que é isso, né? Eu acho que mais do que até, às vezes, né, essa questão de ser a primeira mulher, e sim, é um ambiente, né? Depois eu fiquei sabendo que teve gente que apostou que não ia durar um ano, né? Tenho vários apelidos pelo campus também, mas acho que isso não é importante. Mas eu acho que o mais importante foi o posicionamento desse grupo, né? Sim. A gente tem um posicionamento político, né? Que é um posicionamento democrático, no sentido de ouvir a comunidade, tá? Então, a nossa campanha na época até foi justamente no final de 21, então quando a universidade estava voltando à questão do ensino presencial. Então, nossa campanha praticamente foi toda online, né? E eu falava
o Ricardo. Falei, olha, Ricardo, a gente pode ganhar de muito, a gente pode perder de muito, a gente pode empatar. Porque você não tinha aquelas conversas do café, né, para entender um pouco o que estava acontecendo. O jogo político. O jogo político, né, aquele olhar de você conversar, de você apresentar suas propostas, né. E daí, eu acho que isso foi... Então, acho que o fato, né, de fato, tem essa questão de ter uma visão geral, que a minha própria formação profissional me dá, né, arquitetura e urbanismo é uma disciplina que você tem que olhar vários aspectos do design, a questão do urbano, né, então envolve várias coisas, mas eu acho que é mais um posicionamento político, de esquerda, sim, né, de pensar essa sociedade, de mudar essa sociedade, e a gente trouxe uma outra cultura, que eu espero que é isso, que permaneça até entre os servidores, né, tanto servidores docentes como técnicos administrativos, que é essa questão da escuta, né, da construção coletiva da direção, né. Então, eu acho que esse projeto, muito mais, né, do que qualquer outra coisa, acho que é importante, né. Agora, se essa visão do projeto coletivo, acho que o fato, talvez, de ser mulher, e daí sim, de tentar equilibrar tudo, né, em todas as áreas, talvez tenha me dado essa visão mais geral, né, desse tipo de compreensão, né, porque às vezes a gente fala assim, né, aquele negócio da mulher que está ali, sei lá, que você está ouvindo, né, o bebê, mas você está fazendo o almoço, você está de olho em outra coisa, ou escrevendo um artigo, né, Ou tudo ao mesmo tempo. ou tudo ao mesmo tempo, e na pandemia isso se misturou muito mais, né, então essa percepção, alguns falam assim que não existe isso, que você foca só numa coisa ou em outra, né? Mas a gente tem um pouco essa percepção. Então, acho que esse olhar, né, esse olhar mais amplo, múltiplo, digamos assim, talvez isso seja uma coisa, né, que eu não sei daí se minha, da minha formação, se é o fato de ser mulher, ou se é essa formação humanista mesmo, né? De ter esse posicionamento, né, de escuta, de construção coletiva aí, de pensar essa questão da gestão. É importantíssimo, porque eu vejo que é um marco de transgressão de uma história de universidade. Não poderíamos, por exemplo, antes pensar esse programa de extensão vivência de gênero sem ter sido você, se tivesse ainda um homem como cargo de direção da universidade. Então eu vejo que é um momento de mudança também do próprio entender da universidade enquanto papel de transformação social, sabe? De pensar projetos que inseram outras questões que até então não eram pensadas pela universidade. Sim, então eu acho que isso, e eu acho que isso, né, a faculdade, né, de Ciência e Tecnologia, ela está em Presidente Prudente, né, então ela está numa cidade, né, do interior do estado de São Paulo, que é uma cidade tradicional, né, no sentido de que, se a gente pensar essa estrutura do patriarcado, né, se a gente olhar hoje a política, né, hoje a gente tem uma vereadora, só mulher, né, atualmente. Então, a gente nunca teve uma prefeita, né? Então, quando a gente pega essas estruturas que a gente tem, a gente percebe o quão isso também faz diferença. E uma das coisas que a gente tinha visão era esse negócio também da universidade, da gente abrir as portas, mas assim, a gente sempre esteve na sociedade, mas a gente nunca falou muito, nunca se falou tanto em letramento científico, né? Quer dizer, esse programa Vivências de Gênero, a gente está querendo discutir um letramento de gênero, mas anterior a isso tem um letramento científico. E acho que essa visão também que a gente tem de que a gente aprende com a sociedade, né? E acho que antes tinha uma visão talvez meio elitista também das pessoas que estavam na universidade, produziam conhecimento que iam lá aplicar nas comunidades, na sociedade, como se a gente tivesse esse saber, né, ou que a gente fosse os donos aí do saber. E não, na realidade o ensino ele é dialético, né? A gente tem que entender essa realidade, a gente aprende muito, né? Acho que até por isso que eu gosto da questão da habitação social. Não adianta eu tentar lá impor um modo de habitar, que é um modo que eu conheci, sem entender o que significa habitar para essas pessoas, ou o que significa moradia para essas pessoas, né? Então, é um pouco isso que a gente também tentou fazer nessa gestão, né?
de tentar levar e trazer a população aqui para dentro, né? De abrir as portas da universidade. É um momento de transgressão mesmo, porque não é só uma representatividade, um corpo feminino ocupando. É um projeto de universidade, um projeto de gestão, e aí, sobretudo agora, nesse momento em que a gente vê em diversas outras universidades do estado a inserção de cotas para a população trans, por exemplo, no ensino superior, isso não jamais teria sido possível pensado em uma gestão aqui na realidade Presidente Prudente, por exemplo, nas gestões dos capas pretas, né, enfim. Sim, sim. Então é um momento de curso, assim, pensar uma universidade, uma FCT Unesp Presidente Prudente muito mais diversa e inclusiva, porque ainda assim ainda é um espaço que não é acessível para todas as pessoas. Sim, não, e eu acho que nem hoje a gente tem aí já, né, as cotas, 50%, né, das escolas públicas, né, 50% das particulares, e da importância disso, não só de receber né, esses jovens, né, que fazem escolas públicas, mas acho que do convívio entre eles, que é um desafio e um aprendizado para todo mundo, né? Então, ao mesmo tempo que hoje a gente recebe, por exemplo, num curso de arquitetura, jovens que vêm de uma periferia, né, até de uma cidade grande, de uma metrópole como São Paulo, eu já recebo jovens também que nasceram em condomínios fechados e que têm uma outra realidade social e que não têm uma experiência de cidade, de urbanidade, né? Ou que não conhece, sei lá, não conhece o movimento social, né? Ou criminaliza o movimento sem entender o que ele é, né? A gente tem os movimentos urbanos por moradia na cidade, mas a gente tem movimentos sem terra, né? A gente tem o MST aqui no Pontal do Paranapanema, né? Então, você receber esses jovens e você mostrar um pouco essa diversidade, né? Eu acho que isso é importante. Então, esse convívio é importante. E acho que o desafio, né? Acho que dos docentes hoje é a gente se reinventar e a gente aprender, né? Às vezes eu vejo, eu estou revendo a bibliografia também das aulas que eu dou, né? A gente também tem na minha área, a gente estuda o quê? Arquitetos homens, né? E eu falo, nossa, mas que referência de mulheres arquitetas que eu passo para os meus alunos? Que referência de mulheres ou homens arquitetos negros que eu passo para os meus alunos, né? Então, eu também tenho que olhar, né, para a minha disciplina e também vou incorporando um pouco disso que eu vou vivenciando, né? Para tentar, para que as pessoas se reconheçam, porque não adianta também a gente receber esses jovens e eles não se reconhecerem nesses passos, né? E daí os desafios são grandes, né? Se a gente entrar para falar, né, das nossas deficiências de infraestrutura física, daí a gente não sai daqui. Mas, assim, tentar que a universidade seja mais amigável, né? O que a gente não só receba, a gente tem que garantir, né, que os jovens permaneçam aqui, né? Que eles consigam estudar. Um pouquinho de água. Sim. Eu me lembro da minha inserção na universidade, senti muito essa diferença, porque minha primeira aula, eu lembro que foi uma aula que o professor estava remoto, né, ele estava na China, e aí na primeira aula eu já tive a notícia de que a gente teria um trabalho para escrever um artigo científico em 3 línguas, era português, inglês, francês, que ele é bibliografia, ele falou que, como assim, nem todo mundo falava no mínimo 2 línguas, e eu fiquei, meu Deus, o que é artigo científico, vindo porque eu vim da escola pública, eu fui aluno, enfim, sempre envolvido com política, desde o Grêmio Estudantil, mas era um espaço que quando eu cheguei assim, eu vi que era um lugar, assim, diferente, né, que as pessoas chegavam aqui de lugares diferentes do que eu cheguei. E aí, vendo ao longo, assim, da minha trajetória também, eu vi muita mudança, porque como eu estudo população LGBT, né, saúde LGBT, eu era só, o menino que estuda LGBT, e aí não tinham referências para mim. Aí, ao longo do processo em que que os anos foram passando, eu vi que alguns professores inseriam bibliografias, começou-se a ter uma preocupação assim em discutir essa questão em outras áreas que não sejam só especificamente sobre política de movimento social. Então, a universidade ela tem esse papel mesmo de acompanhar as mudanças sociais, né? Não, acho que Precisas. a gente tem não só que acompanhar, e talvez a gente tenha perdido um protagonismo que é estar à frente, né? Exato. Na realidade, eu acho que a gente teria que ter se antecipado, mas muitas vezes eu vejo que a gente está correndo atrás de coisas que estão acontecendo para entender, estudar, para ver ali o que está acontecendo, né? E é difícil você estudar, né, o que está acontecendo, você estudar o contemporâneo,
Porque até tem algumas linhas metodológicas que falam que para você estudar alguma coisa, você tem que ter um distanciamento, né? Eu, por exemplo, né, eu vim de uma escola que o forte era estudar arquitetura moderna. Por quê? Né? Porque você tem que ter um distanciamento para você olhar para o passado e tentar entender aquilo que aconteceu. Então, você estudar arquitetura contemporânea, você está no meio do processo. Então, talvez teorias ou conceitos que você está discutindo hoje, daqui a 10 anos vai ser questionável, né? Então, se a gente pensar em termos de comportamento, de sociedade, né, a gente está tendo que elaborar, né, tudo isso que está acontecendo e fazer uma luta de resistência contra o fascismo, contra essa ultradireita, contra esse conservadorismo, que percebendo essas mudanças, né, parece que ele surge a partir dessa mudança de pauta da sociedade mesmo, comportamental, né? Eu acho que é uma reação a essa abertura que a gente começou a ter na sociedade e é um momento né, nossa, isso o que está sendo discutido? E daí você vai, né? A gente não tem mais adversários, a gente tem inimigos, né? Você não consegue mais fazer um diálogo, né? A tal das bolhas, né? E daí hoje o grande desafio é como furar essas bolhas, né? Como a gente fazer essa conversa, na realidade é isso. Acho que a universidade ela tem que estar aberta para fazer essas conversas. E falando de resistência, você sentiu alguma resistência pelo fato exclusivamente de ser uma mulher em um cargo de gestão na universidade? E como que você avalia esse cenário atual? Se existe uma representatividade feminina em cargos de diretoria ou em cargos, enfim, na universidade, pensando no ensino superior aqui na nossa realidade? Bom, existe, né? Eu acho que existe, assim, hoje a Unesp são 34 unidades, a gente tem um terço aí de diretoras, né, pensando assim, temos a primeira reitora, né, a professora Maísa Furlan, então assim, ela nos representa, né, acho que foi uma conquista, mas eu lembro até que quando a gente discutiu, quando ela se colocou a candidatura, né, até para discutir a candidatura dela, assim, a gente sabia que falar que essa é a primeira reitora mulher, isso para alguns não é um mérito, né? Na realidade até é uma desqualificação, né? Então, de fato é um desafio, né? Eu acho que eu sou um pouco contaminada até essa questão do passado e do presente, né? Que nem eu falei, eu me formei numa escola de engenharia, né, lá de São Carlos, que era um ambiente também totalmente masculino, né? O curso de arquitetura foi o primeiro curso da área de humanas numa escola que só tinha engenharias, né? Então, assim, se nas engenharias entravam 3, 4, 5 mulheres por ano, de repente na arquitetura entra metade das alunas eram mulheres, né? E vendo as aulas que eu tive com os meus professores engenheiros, né? Eles não sabiam nem muito como tratar a gente, assim mesmo, sei lá, de comportamento, né, de dúvidas que a gente tinha, né. Então, essa questão de você... Por que eu estou falando isso? Porque meio que eu fui acostumada, né, a estudar e a estar nesses ambientes onde a maioria eram homens. Então, talvez eu não tivesse muita consciência do que isso representa. Mas sim, né, tem resistências, né. Quando eu faço as reuniões, às vezes, por exemplo, com os chefes de departamento, né, tal, a gente vê que alguns se incomodam, né, de ver uma mulher à frente tomando decisões. Nem sei se é consciente, né, às vezes você vê que parece que ele está na cadeira ali, que ele não sabe como se acomoda, né, está incomodado. Então, eu não sei também se isso é consciente ou não, né, do ponto de vista. Mas eu acho que a resistência é muito mais dos servidores docentes, né, do que dos servidores técnicos administrativos, né? Acho que, pelo contrário, em relação aos servidores, acho que eu fui muito mais acolhida, né? Ou as coisas que eu coloco são muito mais aceitas, digamos, né? Sou muito mais ouvida do que em relação, às vezes, à questão dos docentes, né? Então, isso a gente percebe, né? E, de fato, muitas reuniões a gente chega, né? A gente né, eu sou a única mulher que chega, né, naquele ambiente, ou você vai sair com um grupo ali de gestores, né? Isso acaba acontecendo, né? Você fica meio incomodado, mas tudo bem, né? Eu acredito que seja um incômodo completamente consciente, né? Eu vejo isso
pelas aulas que eu tive com alguns professores, pelas falas, pelo posicionamento, pelo um campo meio quase que um campo minado, né? Sim, então, porque não se fala, né? Ah, É porque ainda mais quem é do nosso campo também, né? E quem muitos acham que por às vezes as pessoas serem de um campo de esquerda, né? De ser desse campo ideológico, é que não existe machismo, que não uhum, existe misoginia, né? E na verdade existe, porque eu acho que um homem contra o homem, o patriarcado, ele é uma estrutura geral. Então, você tem essas, como se diz, esses questionamentos, você tem essa resistência dos dois lados, né? E daí é isso, né? Quer dizer, quando um homem toma uma postura, uma coisa assim, você elogia, né? Quando é uma mulher que às vezes é mais, sei lá, enfática, alguma coisa, né? Ela já recebe um adjetivo pejorativo, né? Ela é a louca, né? Às vezes a gente uhum. conversa entre as diretoras, né? E elas relatam, né, de como alguns docentes não respeitam o posicionamento por ser mulher, de fato, né? De você ter que estar se impondo o tempo todo. E, de fato, acho que quando a resistência vem do nosso lado ideológico, dói um pouco mais, né? Mas Sim. daí você fala assim, não. Por isso que eu falo, eu acho que sim, né? Eu acho que as pessoas hoje, elas têm consciência porque hoje a gente dá nome aos bois. Uhum. Hoje a gente fala. Hoje existe o termo misoginia, né? Hoje a gente fala que é uma sociedade patriarcal, né? Hoje a gente fala que o que a gente vive hoje é porque a gente construiu enquanto sociedade. Então, enquanto sociedade, que a gente tem que fazer essa mudança. Perfeito. Vamos falar agora um pouco sobre o programa Vamos. Vivências de Gênero. Como que surgiu a ideia do programa de extensão aqui dentro da FCT? Bom, acho que surgiu em março desse ano e falei, nossa, tenho mais um ano só de gestão. E daí vem um peso na consciência, né, de, tá, cadê a Cristina ativista, né? Cadê, né? O que de fato eu fiz, por quê? Porque sempre sou apresentada como, olha, primeira diretora mulher, primeira, né? E assim, tá, mas e o que eu fiz para de fato pensar ou a gente fazer a discussão? E daí o programa era para ser algo muito singelo, no sentido de que eu queria fazer rodas de conversa, eu queria, Uhum. né, eu queria conversar, né, achar um momento, achar alguma coisa aqui, um local aqui no campus, ou um modelo de um programa que a gente pudesse ter rodas de conversa e conversar sobre esses vários assuntos que permeiam a expectativa de vida, entender de onde esses alunos vieram e tudo mais, né? Mas daí, conversando com o Ricardo, não dá para ser só isso, né? E daí também chega a Carolina, né, a Carol Simon, com o programa dela da Casa Abrigo, né, que ela estava ali toda envolvida, não só o estudo que ela fez, mas como representante da Unesp aqui, nessa rede aí, contra a questão da violência, né, de violência feminina e tal. E daí, acho que foi essa união de esforços, né, daí a Thaisa também, né, que é outra colaboradora nossa, se junta a isso e a gente fala, não, então a gente tem que pensar alguma coisa que é maior, né, mas eu não queria chegar com algo pronto, né, eu não queria chegar com um programa que fosse, olha, o programa é esse, são tantas pessoas, são tantos encontros, vai ser palestras, vai ser workshops, vai ser seminários, né? Eu não queria que fosse isso, né? Eu queria, na realidade, eu estava acho que pensando numa coisa muito mais talvez como um clube do livro, da gente escolher um Sei. livro, um texto, e que a gente fosse ali a 15, 20 dias discutindo alguma coisa com grupos que fossem se formando, né? Uhum. Só que daí a gente falou, não, a gente precisa de fato pensar isso, né? Então tá, então vamos pensar uma coisa coletiva que vai se construindo a partir disso. E daí, durante todo esse tempo, ou durante essa minha capacitação, digamos, para ser um pouco mais ativista, né, eu fui lendo algumas coisas, algumas autoras, alguns autores que faziam toda essa discussão, né? E daí tem até um livro que eu gostei muito, né, que nem é tão acadêmico, que é da Elisa Lucinda, né, Parem de Falar Mal da Rotina, que era pensar essa coisa
que era isso, eu não queria eventos, eu queria uma coisa que fosse na rotina, que no cotidiano a gente pudesse falar sobre esse tema, né, que fosse um tema do cotidiano. E daí vem a questão de vivências, né, da gente pensar que as vivências elas ocorrem o tempo todo, em qualquer local. Você tendo 2 pessoas, você já tem uma vivência, você tendo 4, você tendo 10, você tendo 200 pessoas, você tem uma vivência, você tem uma troca, né? E essa questão de, então, vivências de gênero. Por quê? Porque eu não estou discutindo só a questão da mulher, né? A questão era discutir gênero na sua totalidade. Inclusive discutindo essa questão das masculinidades, né? Recentemente saiu eu estava lendo uma entrevista, eu acho que é em Londres, eu não lembro agora se é na Grã-Bretanha como um todo, falando que hoje a gente tem os jovens mais, como se diz, estudando mais com preconceitos em relação ao que é o machismo, né? De que o que é o papel do homem e o papel da mulher, que está se buscando essa divisão novamente na sociedade, que a gente nunca teve jovens tão reacionários como a gente tem hoje, né? Ou essa questão da volta dessa questão das esposas tradicionais, né? Quer dizer, quem falou que era tradicional e tradicional do quê, né? Mas daí, então, o programa, ele tinha essa ideia, né? Da gente pensar, da gente discutir as questões, sim, né? Da questão da mulher, a questão do homem, mas não é homem e mulher, né? Quer dizer, quem disse que a gente está se limitando a isso? E daí, gênero, porque a gente quer discutir a pauta, assim, LGBTQIA+P, né? N, né? Aí, e discutir, até porque eu não sou uma estudiosa do assunto. Então, até para discutir essa sigla inteira, o que, assim, eu aprendo muito mais com as minhas filhas, né, do que eu pergunto para elas o que é isso, né? Por quê? Porque é algo que eu não vivenciei, né? É algo que não se discutia, né? Até a minha formação de ensino médio, até quando eu entro na faculdade, a gente tem abertura política nossa. Então, aquilo que eu estudei de história, eu estudei a história tradicional da ditadura, né? Quando você nos falava muito sobre política, sobre sociedade, sobre construção do que é um conceito de sociedade, como que a sociedade deve ser, qual que é o papel de cada um. Então, esse programa, ele surge muito mais de questionamentos que eu tinha, ou de eu me provocar a estudar sobre, a entender, né, e trazer essas minhas angústias para o coletivo, do que chegar como algo pronto, né? E daí foi isso que a gente fez. Até eu brincava, falava, olha, eu vou discutir, né? Vou discutir, sei lá, com as alunas, com os meninos e tal, né? E eu brincava com o Ricardo, falava, olha, você dá conta lá dos meninos, das masculinidades, né? Porque essa pauta aí eu não vou saber abordar, né? E nesse meio tempo a gente abrir também, né, para essa construção social, porque assim, para quem interessa você ficar criando papéis, né, ou esses papéis tão rígidos na sociedade, né? É o que interessa a sexualidade do outro, né? Por que você tem que controlar o corpo, né? Por que você tem que controlar? Não existe isso, não, quer dizer, é óbvio, né? Existe como forma de poder, de perpetuar essa estrutura que a gente tem, mas cada um devia dar conta, né, de si, né, ou de exercer a tua liberdade, ou de ser quem quer que seja, né? Então, eu acho que o programa, ele surge desse contexto e de coisas que eu fui lendo e que eu fui entendendo, né? Então a gente precisa fazer um letramento de gênero, né? Com certeza. E daí de entender um pouquinho esse contexto. Com certeza, até porque não vivemos em um mundo binário. Não, não. Nós temos diversas expressões de gênero, assim. E eu mesmo me questionei um pouco quando a Carol me convidou para apresentar o podcast, que eu fiquei assim, eu sempre tive resistências enquanto um homem, né, pesquisando sobre um homem, nitidamente. É um homem pesquisador, professor feminista. Minha corrente teórica é feminista, né? Então, como assim você está indo contra a sua própria natureza, né? E aí, existem homens trans, por exemplo, que estão gestando, então, pessoas não binárias, então a nossa compreensão social do que é o gênero, né, binário, não corresponde mais à realidade, nunca correspondeu na verdade, né?
Não, e olha, como a gente tem, assim, não sei se você percebeu, se for eu indo contra a natureza. Quer dizer, quem falou que você está indo contra a Exato. natureza? Quem falou que a Que natureza. natureza é essa, Não, né? quem falou que na natureza, né? E no próprio conceito de natureza, alguém disse o que era Exato. natureza, né? E provavelmente foi um homem branco, né? Que disse o que é natureza, né? E que se naturalizou, né, essas questões. Hoje até a gente busca paralelos com o mundo animal, que nem o mundo animal tem isso, mas mais que isso, a gente busca, acho que mais do que buscar nesse mundo animal, é só a gente buscar outras culturas, né? Nas culturas indígenas não existe essa separação de feminino e masculino, né? Então, assim, qual que é o modelo que a gente resolveu? Quer dizer, a gente sabe que é um modelo europeu, branco, né? Mas, assim, quem falou que isso que é natureza, né? Se a matriz, se na realidade, se a gente for pensar em termos de, sei lá, uma coisa até mais global, né? A gente não olha, né, para a questão da África, para a questão das culturas diferentes que tinham, até para contar a história do mundo, né? O que é mundo, o que é sociedade. Hoje estão se estudando não, hoje está vindo à tona muitas pesquisas falando sobre sociedades matriarcais, Sim. né? Que não interessava falar daquilo naquele momento, né? Então são outros modelos, ou até modelos onde você tivesse essa equidade, né? Não necessariamente também precisa ser matriarcal ou patriarcal, pode ser simplesmente ser uma sociedade que tenha respeito, onde os cuidados, né, onde a própria, né, as pessoas evoluam, né, tem a possibilidade de crescimento em conjunto. Uma sociedade democrática. Né? Sim. E aí, o que representa para você, enquanto gestora e mulher, implementar uma ação tão importante como essa aqui na universidade? Olha, a importância assim, desse projeto. Então, na verdade é isso, né? Assim, eu acho que foi esse conceito de um projeto aberto, né? E que daí eu fui vendo quantas pessoas, quantos grupos aqui dentro estão discutindo isso. Então, daí a gente encontra o grupo da computação, Código de Garotas, né? Que está discutindo essa questão na profissão, né? De exatas, que você tem poucas mulheres, a dificuldade que às vezes elas têm de se posicionar, de ser respeitadas pelo fato de ser mulheres, né? A gente teve também essa questão outro dia recentemente teve a discussão das professoras engenheiras, né? Então, a questão das mulheres nas engenharias, as mulheres nas exatas, né? A gente também, esse mês, né, que a gente tem aí do LGBTQIA+, né? A gente também tivemos um filme que a gente está discutindo sobre essas questões. Então, a ideia do programa, eu acho que é isso, né? A questão da linguagem neutra, né? Que é outra coisa que eu estou aprendendo o tempo todo, né? Eu tenho que me destituir dos meus pré-conceitos, no sentido de estar pré-concebidos, né? Até a Rita Von Hunt, né? Sim, que a gente assistiu a oportunidade dela aqui em Prudente, e ouço, né, tudo que vem, e ela falando isso, a linguagem é uma construção social, então não tem problema nenhum você alterar a partir da necessidade que você vê surgindo esses grupos. Então a ideia é que as pessoas fossem aderindo ao programa, qualquer um que queira fazer uma discussão, que queira, né, o programa está aberto. Ele é um processo em construção, né? Isso acho que vem bem de ideia aquilo que eu gostaria de fazer, né? E a gente ainda vai pôr aquela bandeira lá na frente ali da direção. Eu ainda vou fazer essa faculdade de bater leve. Mas eu acho que é isso, né? Assim, eu quero que os alunos, que os próprios docentes, que os servidores, provoque a direção em relação a esses temas, né? Que chega, olha, a gente quer trazer, a gente quer discutir, a gente quer ouvir sobre isso. Eu acho que isso que é importante, né? Não existe verdades absolutas, né? E eu mesma, eu acho que eu criei esse programa muito mais para aprender, né, sobre essa diversidade do que sobre chegar com conceitos, né, de coisas que estão estruturadas. Acho que é muito mais para romper esses conceitos
e de pensar como que a gente pode chegar. Só que eu acho que a nossa dificuldade é trazer esses nossos discentes para as atividades que a gente está fazendo, né? Às vezes eu sinto que a gente não consegue, não sei se é a vida acadêmica, né? Tudo bem que a gente tem os períodos lá, né? Final de semestre e tudo mais, mas assim, como trazer esses jovens para fazer essa discussão? Porque acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é entender, cada um entender que eles não estão sozinhos, né? Que tem pessoas querendo debater isso, mas é difícil, né? Mobilização. Eu acho que depois da pandemia, a gente está reconstruindo os laços de permanência até na universidade, né? De espaços que não sejam tão hostis, né? E que os alunos possam se expressar. Então, é uma construção até mais lenta do que eu gostaria que fosse, mas eu acho que a gente tem que insistir nesse processo, porque quer queira, quer não, também é uma disputa de narrativas, né, de construção desse social. Com certeza. E aí o intuito de um projeto de extensão é esse, né? Não é um espaço de formação, é um espaço de escuta. Sim. Sobretudo, sim, né? Sim. Não é você ir lá para a sociedade devolver o conhecimento científico. Não, é o completo oposto, né? Não, e até você falou isso no início do programa, ele era pra gente, em termos de comunidade nesse piano, né? Daí a gente falou, não, Cristina, a gente tem que abrir, né? Abrir no sentido, tudo bem, tem hora que a gente pode falar sobre a nossa comunidade ou para a nossa comunidade, mas a gente tem que abrir esse debate. Uma, porque a gente recebe muita gente aqui, dos vários programas, dos vários cursos, são mais de 2.000 alunos, né? Vários professores, então a gente recebe isso, mas a gente também vai fazer atividades nos bairros, né? Nas escolas. Então a gente também tem que se capacitar, né? Então acho que esse programa, ele nasce nesse sentido. Tem hora que ele é mais light, que é uma conversa, tem hora que a gente traz alguém que vem com conhecimento científico de letramento para falar, não, olha, isso tem pesquisa sobre, né? Então a gente precisa discutir, né? A gente tem também uma pesquisadora da UNB, a Valesca Zanello, que ela trabalha dentro dessa ótica, assim, de pensar mais até heteronormativo, né? Mas assim, de pensar essa questão dos dispositivos amorosos que ela vai trabalhar, do papel de cada um, né? Então é isso. Tem hora que a gente traz uma área, né, de conhecimento, tem hora que a gente precisa buscar outros autores para a gente discutir, né? O Tom Farias, eu tive a oportunidade de ouvi-lo em São José do Rio Preto, que é um programa de extensão, né, que vem da nossa PROEC, da Pró-Reitoria, e ele vai estar aqui em dezembro, e discutindo essa questão dos autores e autoras negras, né, da importância de ter eles nesse repertório. Então, o Vivências é isso. A gente pode vivenciar de uma maneira light, numa conversa, né, através de um filme, um debate, ou você ter ali um acadêmico para a gente mostrar como que é essa construção, né? Ele tem essa possibilidade dessa amplitude. Magnífico, é um projeto super importante, né? Que retrata todos os leques, né, de formas de expressão de gênero. E aí, como que você enxerga a importância de debater o gênero, as masculinidades também, né, empoderamento feminino e a comunicação não violenta dentro da universidade? Agora tendo também o projeto Unesp Sem Assédio, né? Então, Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a universidade ela tá atenta, né, àquilo que está acontecendo, né, de esse programa, né, do Unesp sem assédio, né, principalmente focando no assédio moral e sexual. Eu acho que é importante, né. Eu acho que a gente tem um papel. Uma das coisas que você perguntou nessa questão do que muda, né. A gente tem muitas denúncias na ouvidoria, por exemplo, e uma das coisas que essa gestão está fazendo é acolher essas denúncias no sentido de, quando tem alguma coisa mais grave, já tomar as providências, né? Nós tivemos na história da FCT
né, uma demissão que ocorreu por assédio sexual, né? Isso eu não sei se teria ocorrido se a gente tivesse um homem na direção, né? Por quê? Porque, infelizmente, às vezes, os nossos pares se protegem, né, nessas questões, ou sabem que está acontecendo, mas não investiga, né, não faz todos os ritos processuais, né? Então, a gente tem que fazer as apurações, a gente tem que ouvir, né? Isso pode ser ou não virar um processo administrativo, né? Mas, assim, o importante é dar ouvido, né? E acho que é isso que eu falei lá no começo. Então, acho que essa direção, que acho que né, por ser mulher e por ter essa formação, né? Uma formação, sim, né, à esquerda, né, de você dar o ouvido. Então, essa questão, né, a Unesp está atenta. O que a gente precisa fazer é como melhorar esses canais, né, e inclusive conversar com os jovens. Por quê? Porque do mesmo tempo que a gente existe o assédio moral, existe o bullying, existe em alguns momentos alunos que, infelizmente, você tem ali, sei lá, perseguições, ou você tem algumas coisas, né? Por outro lado, às vezes tem coisas que os jovens hoje não sabem ouvir um não, né? Ou não sabem lidar com conflitos. Então, acho que hoje a gente precisa conversar muito de como que a gente lida com os conflitos, né? Como que a gente faz a intermediação entre os conflitos, né? Conflito na sua moradia, né? Quer dizer, quando o jovem passa, que ainda mais vem de fora, ele não tem só um aprendizado profissional, ele tem um aprendizado pessoal. Sim, de vida. De viver, de dividir, como se diz, de viver o convívio ali numa sala, né? Até, né, de descobrir que a roupa não lava sozinha, né? Que existia uma mãe lá por trás, né? Que se você não fizer o seu almoço, você não vai ter o almoço, né? Então, você tem que lidar com isso, e de que o outro não gosta das coisas que você gosta, né? Que você precisa dividir as coisas, tem hora que não. Então, assim, são várias coisas, acho que, de transformação, de crescimento pessoal que o jovem passa quando ele entra na universidade. E muitas vezes isso nos assusta, né? Isso não... Então, assim, que a gente possa estar conversando sobre esses conflitos até para separar, né, daquilo que de fato é um crescimento. A gente cresce através do sofrimento, né? Quando você ouve um não, é um sofrimento, né? Mas não, mas por que não? Né? Acho que tem que entender, tem que construir, tem que pensar, tem que refletir, né? Eu acho que a ideia é um pouco essa. Então, esse programa, né, tem um pouco essa dimensão da gente, de fato, discutir até o que é um assédio, né? Quando que isso configura que passou do limite, né? A gente está discutindo limites na nossa sociedade, né? Quando a gente discute regulação das redes sociais, a gente está discutindo limites, né? Você não pode, na rede, ter um discurso de ódio. Isso não é liberdade de expressão, né? Então, acho que é essa construção que a gente tem que discutir com os jovens, né? Eu acho que uma coisa, por exemplo, que me assusta, né, essa questão das redes sociais, né? Com certeza. Eu não sou uma pessoa afeita às redes sociais, no sentido de vivenciar muito as redes, né? Por quê? Porque eu sou de uma geração, olha, eu já falando de geração passada, mas eu sou de uma geração onde não existia isso, onde isso não era relevante para a sua sobrevivência ou para a sua sociabilização. Hoje não, hoje para ter a socialização, as pessoas têm que ter, a rede é uma forma, né, de sociabilidade, as pessoas se encontrarem, de marcar as coisas, né, e daí isso também é um esforço que eu tenho que fazer, né, de entender isso. Por quê? Porque como diretora eu estou recebendo esses jovens, né, então se esses jovens não vêm no espaço presencial fazer a discussão, existe um outro espaço que eventualmente eles frequentam, né? Quer seja virtual, quer seja presencial, mas eu insisto ainda no presencial. Talvez porque eu seja de uma geração mais antiga, mas eu acho importante. Eu partindo para o último bloco, né, do nosso
nossa conversa, pensando em uma possibilidade desse projeto ser contínuo, assim, sabe? Quais são essas expectativas para o futuro do programa? Você consegue enxergar que o programa Vivência de Gênero ele pode se tornar algo duradouro? Olha, eu espero que sim, né? Assim, a gente ele nasce, né, desse lugar que eu estou, né, de estar no cargo de diretora. Ele nasceu com a proposta meio que de março a março, né? Então, nesse meu último ano de gestão. Então, tem muita coisa ainda, tem mais 6 meses, né, para a gente, eu acho que sedimentar aí, né, o programa para que a gente faça ele. Eu acho que ele já vingou, né, assim, pelas várias atividades que estão programadas, que a gente tem aí para estar acontecendo. Mas eu acho que sim, que eu espero que ele tenha uma continuidade, né? Se ele não tiver uma continuidade para quem tiver, né, aqui em 2026, provavelmente, a hora que eu voltar para minha sala de aula, né, que eu voltar lá para pensar um projeto de extensão, eu faça algo que não seja só da minha área profissional, não seja só do meu curso de arquitetura e urbanismo, né? Que seja um programa da unidade. Porque é isso, a gente, esses assuntos não se esgotam, né? Sim. A gente, o tempo todo, até cada vez que você tem uma notícia nova, que você tem algum debate novo, você, agora eu já consigo enxergar, né? Tem uma notícia nova, tem alguma coisa assim, você fala assim, nossa, olha como essa questão de gênero está pegando, né? Assim, como as pessoas criticam e se não fosse mulher seria criticada, né? Tem sentido isso que está sendo falado, né? Então, assim, as pessoas cada vez mais parece que querem viver em caixas, em caixinhas isoladas, bem definidas, né? Né, eu sou isso, eu quero fazer isso, quero conviver com essas pessoas, e o mundo ele é muito maior, né? Ele é muito mais amplo, digamos assim, né? Essa etapa até dos jovens aqui na universidade é um período de 4 a 5 anos que vai dar o início de abrir possibilidades profissionais, pessoais, e que eles vão para o mundo, né? Professora, e que tipo de impacto você espera que o Vivência de Gênero ele gere dentro da FCT e na comunidade externa? Ontem eu e a Carol a gente estava comentando aqui sobre mudar o mundo. Né? Que acho que todas as nossas ações elas precisam ter um intuito de transformação mesmo, assim, sabe, social. O que você enxerga assim do impacto desse programa na universidade? Olha, não tenho ideia, né? Assim, quando fala a questão do impacto, né? Mas assim, o que eu percebi, né? Até no dia que a gente lançou o programa, né? O Vivências de Gênero, a gente fez 2 dinâmicas, né? A gente fez uma dinâmica que foi as mulheres ficarem lá no auditório e os homens, né, forem desenvolver um outro trabalho, né? E daí cada grupo teve a sua dinâmica. E ali teve esse momento de escuta, né? E daí teve pessoas que se emocionaram, né? Até de uma pergunta muito simples que a professora Kátia fez naquele momento, qual a referência feminina que você tem, né? De mulher para você, né, e que te transformou, ou que traz alguma história acolhedora, assim, né? E muitas alunas ali, algumas se emocionaram, nem falaram, mas só de ouvir o relato de outras pessoas. Então, e eu vi essa questão da universidade, que a gente está falando de público, a gente vai na expectativa, esperando que a gente está fazendo um negócio, que vai vir pessoas e que a gente espera que vai lotar, e aparece 2 pessoas, aparece 4, aparece 10, às vezes aparece mais, né? Mas o que eu aprendi, que quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, não importa o número de pessoas que estejam lá. Se vierem 2 pessoas, a universidade vai entregar o melhor para aquela atividade, para aquelas 2 pessoas, e eu espero que esse impacto seja individual, né? Porque eu sei que é difícil a gente pensar isso quando a gente começa a pensar, sei lá, Presidente Prudente, São Paulo, Brasil, né? Que você começa a pensar nessas escalas e até entender que esses movimentos
de ultradireita, são mundiais, que a coisa é muito maior do que a gente está discutindo. Mas acho que a gente tem que sempre olhar o que isso nos afeta individualmente, né? Porque se individualmente, acho que cada pessoa que ouvir alguma mensagem, alguma coisa desse programa, se sentir tocada, se sentir que tem um papel, ou que aquilo de alguma forma acolheu ela, né? Ou vai fazer ela olhar diferente para uma pessoa que é diferente dela, né? Mas vai conseguir acolher, vai conseguir se questionar se, mas por que eu estou achando que isso é uma verdade, não é uma verdade? Quem me contou isso? Da onde veio esse conceito, né? Até um conceito que tenha vindo da própria universidade. Mas eu acho, então, assim, eu acho que o impacto, acho que eu estou muito mais preocupada da gente chegar nas pessoas, né? E que essas pessoas vão conseguir, daí dentro do seu cotidiano, fazer essa mudança, essa transformação, para a gente aumentando, né? A gente, eu acho ainda que nós estamos numa escala pequena, um pouco nesse sentido, né? De ser algo ainda que está chegando, né? Ainda não sei se veio para ficar, não veio para ficar, se isso vai virar, não veio para virar, mas acho que isso isso acho que não é muito importante agora, né? Porque eu falo assim, sempre que eu vou fazer alguma abertura de evento, que eu vou fazer uma formatura, né? Às vezes eu ouço alguma notícia, eu vejo alguma notícia do mundo que eu fico muito deprimida, no sentido de pensar, meu Deus, que retrocesso isso, né? Nossa, como tem gente que defende isso. E daí eu falo, não, mas eu tenho que deixar uma mensagem positiva, né? Por quê? Porque a gente está falando com jovens que têm essa responsabilidade de transformar o mundo, mas eles não estão sozinhos, né? Eles precisam das pessoas mais velhas, a gente precisa já trabalhando com as crianças, digamos assim, nesse processo de transformação da sociedade, mas que eles sejam esperançosos, né, de que se eles fizerem só o papel deles, se eles, né, é um pouco como a questão de reciclar, né, quer dizer, a questão da reciclagem aí é um problema mundial. Sim. Mas se você não faz o seu dentro da sua casa, né, que adianta eu levantar a bandeira, ir para a passeata, ou discutir melhores políticas públicas, né, ou trabalhar aí, né, com cooperativas para a gente fazer um processo de reciclagem, se em casa eu não consigo fazer o básico, né? Então, é um pouco isso. Acho que a ideia do programa é a gente tentar fazer o básico, no sentido de sensibilizar as pessoas, né? Se for 1, 2, 200, 2.000 pessoas, né? Quantas forem que passem pelo programa em alguma dessas várias atividades que às vezes eu não vou estar presente, porque de fato a ideia não é que eu esteja presente nelas, né? A ideia é que o programa cresça, né? Então, Kaique quer fazer uma discussão sobre o mestrado dele, né? Ou a defesa do mestrado dele já é uma atividade, né, que o Vivências pode estar lá filmando, divulgando, Está né? chegando, meu Deus. Faz parte, né? E não é seu projeto de vida, é só uma etapa. Exatamente, exatamente. Né? Então, é isso, né? Que o projeto de vida seja esse, seja, né, você incorporar essa questão da discussão coletiva, do momento individual seu, né? Que você tem esses momentos, que nem eu falo, agora, o ano que vem eu volto para a sala de aula, né? Vou precisar me reciclar, vou precisar, de fato, passar por um processo de novo de estudar para voltar a dar aula. Acho que é isso, né? O docente, a gente nunca está parado, né? Então, eu espero que o impacto seja esse, que as pessoas entendam que é um movimento, né? Que as pessoas estejam abertas, eu acho que é isso, abertas a ouvir qualquer coisa. E entender, né, que frases como sei lá, essas professoras estão falando isso é mimimi, né? Quer dizer, um homem falar que aquilo é mimimi, isso é misógino, né? Isso é um letramento de gênero, ele precisa entender que isso era permitido há 10 anos atrás, mas hoje a gente consegue dar nome e isso não deve ser feito. Por que você não respeita a fala de uma mulher, né? E outra, se a pessoa está incomodada com alguma coisa, independente de quem quer que seja, escute, né? Eu acho que, então, o Vivências quer ser esse espaço, né? De debate, mas um espaço também de escuta,
né? E tem esses momentos, tem hora que ele vai ser uma coisa menor, mais reclusa, tem hora que é uma ação maior, tem uma hora que a gente convida a sociedade, que a gente convida as escolas para a gente fazer essa discussão, né? Eu espero que as pessoas só queiram participar, né? Na verdade, é um convite para que as pessoas queiram e trazer temas, né? Porque eu acho que tem uma infinidade, tem muita coisa para a gente estar discutindo na universidade e o papel de uma universidade pública, né? Quer dizer, a gente tem um papel de formação e de discussão, né? Com certeza. E de pensar também que um cargo de poder, né, ocupado ou de chefia ocupado por mulher não garante a ela que ela não vai sofrer nenhum tipo de assédio, né? Temos aí os exemplos, por exemplo, da nossa ministra Marina Silva. Nossa. Temos a nossa ex-presidenta que foi a deposta Dilma, do né? cargo. Quer dizer, imagina um impeachment totalmente político, machista, misógino, né? De alguém que não aceitou aquelas regras impostas, né? E uma coisa que a gente acabou não falando, que viver é político, né? No certeza. Político, não é um político de que partido você é, partidário, mas assim, viver é uma resistência política, né? Porque é isso, você escolher uma bibliografia para a tua disciplina, né? É a partir de um repertório que você vai estudar e é uma decisão política. Você fazer ou não fazer o debate, né? Você abrir ou não ao final de uma aula didática para saber se os alunos entenderam ou não entenderam o tema, ou se eles acham que aquilo é relevante ou não é relevante, né? Quer dizer, isso são posicionamentos políticos que a gente tem. A gente, não quero discutir política. Existir é político, né? Existir é fazer parte, viver em sociedade, né? É você fazer parte sempre de disputas, que às vezes são claras, às vezes não são claras, né? Às vezes elas estão ali. E hoje, essa questão que a gente já comentou, né? Da questão do cuidado, né? Tudo bem, quer que eu seja, né? Ou quer que a mulher fique em casa, que cuide da família, remunera ela, dá um salário para ela, porque é uma profissão. É uma profissão que não tem férias, não tem descanso, não tem... Parece que só existem horas extras, né? Só paga hora extra, então, imagina. Mas é isso, né? Então, eu acho que me perdi aqui na tua pergunta, né? Mas eu acho que o desafio é isso, né? A gente que ele cresça aí com cada um e tudo mais. E para encerrar, você tem alguma mensagem a ser transmitida ou algo a apresentar mais além do projeto? Como foi? Não, então, na realidade, eu quero deixar os agradecimentos, né? Porque, assim, é um projeto que nasce de uma ideia coletiva também, né? Então, não é um projeto meu individual, né? Agradeço a Emília, né? Aluna da arquitetura, que fez o design maravilhoso do programa, né? Que está aqui. As professoras aí, Priscila, Rosiane, Clarissa, Kátia, a Carol, né, a Michelle aqui da biblioteca, a Eliane, Samantha. Aqui é um primeiro grupo que se reuniu, tá? Hoje ele já está muito maior. A Sueli Pereira, que no dia do evento leu, né, uma poesia lindíssima, né, justamente da Elisa Lucinda. A Graziella, aqui representando os alunos, né, do diretório acadêmico, Virgínia, né, do Código de Garotas, Ana Clara, Milena, a Aline Scarelli, né, que veio aqui para que participou aqui do nosso debate, tantas outras, né, que estão programadas para vir fazer o debate, e é isso, né, então acho que a gente tem só terminar agradecendo esse conjunto, né, o próprio professor Ricardo, né, vou deixar ele representante aqui dos homens e você da comunidade, né, LGBTQIA+, PN, não é, olha, até para falar, né, LGBTQIAPN+. Tem uma infinidade de outras mas siglas. Depois que veio o N, eu me enrosco, né, assim, de estar falando. Mas é isso, né? E de repente a gente pode até, acho que o próximo a gente discutir, né? Discutir essa questão do que representa esse universo, essas siglas todas, né?
e do que representa hoje estar no mundo, estar numa universidade pública, né, e o papel de cada um. Então eu só deixo aqui, né, meus agradecimentos a todos e todas e todos que compraram aí a ideia desse programa, né, e que a gente só possa crescer aí com ele. Maravilha, professora, muito obrigado por ter aceito o convite, ter compartilhado sua trajetória. Foi muito importante para a gente ouvir como foi esse processo também, como vem, né, do ser Cristina, né, envolvida em tudo isso. No seu projeto de gestão, né, de uma universidade ainda mais inclusiva, democrática, né, e enfim, diversa. Acho que esse é uma pretensão para o futuro do cenário da Unesp de modo geral, né, não só aqui da nossa unidade. E dizer para quem acompanhou a gente até aqui, que pudesse compartilhar, né, e nos vemos no próximo. Posso só falar uma coisa que eu esqueci de falar? Nessa minha trajetória toda, eu esqueci de falar que eu sou mãe de 2 meninas, né? E quando eu fui falar, e quando eu até fui num dos debates que a gente vai fazer, que é a questão da maternagem, eu me apresentei como mãe de 2 meninas, elas falaram 2 mulheres, né? Então elas já me corrigiram. E isso é o que também me dá força para o programa, que é um pouco aquilo, né? Quer dizer, eu sei o que é educar 2 mulheres no mundo de hoje, né? Mas um dos questionamentos que eu sempre falo para as minhas amigas que têm filhos homens, né? Assim, como que é educar, né, os homens para a sociedade de hoje? Eu não saberia, né? Então a gente, dentro de um outro tema que abre aí, essa questão das maternagens, não só da maternagem como cuidado que a gente precisa discutir, mas da maternagem enquanto processo de educação, né? Também. Então eu esqueci de falar essa Ou as parte maternagens atípicas também. Sim, totalmente, né? A gente vai ter um debate sobre essa temática. Teremos um né? episódio aqui no podcast. Para poder falar sobre isso, mas esqueci de falar dessa parte aí da minha trajetória importantíssima, né? Que também acendeu uma luz ali desde sempre, né? Do que é preparar, né? Como ser humano, né? Essas 2 mulheres aí para o mundo. É isso, muito obrigado, professora. O projeto Vivência de Gênero é um projeto importantíssimo, né? Acho que ele demarca o início de um novo processo de entendimento da universidade enquanto um lugar acolhedor, sabe? Então, eu acredito muito no potencial do projeto e que ele vai continuar assim. Então tá, joia. Obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.